Sou Jackson Abrão, jornalista há quase 61 anos. Meu nome é Márcio Vinícius, eu sou repórter, apresentador. Olá, meu nome é Bernadette Coelho, eu sou jornalista. Sou Vantuíra Oliveira, repórter cinematográfico. Olá, eu sou Luciana Finhold, jornalista. Meu nome é Nelton Nogueira, sou editor de imagens. E eu passei pelas transformações do telejornalismo. Naquela época tinha clássico e científico, né? O final do ensino médio, né? E eu estava pensando em fazer advocacia, trabalhando como jornalista. Eu comecei com 18 anos na televisão. Não tinha escola de jornalismo naquela época, né? Não tinha ninguém registrado como jornalista, né? Aí veio o Castelo Branco e baixou um decreto tornando jornalista quem já estivesse na profissão. Aí eu ganhei um curso superior sem fazer o curso. A Procuradoria da República em Goiás culpa os armazéns pelo desvio de grãos do governo federal. Jackson, então fala pra gente como que foi essa transição da TV sem cor para a TV com cor. Olha, foi um momento, vamos dizer assim, de muita alegria para a gente. E a gente, sem falsa modéstia, a gente fez uma coisa muito inteligente. Fizemos um texto, aí eu falei para ele, até aqui eu vou ficar em preto e branco. Na hora que eu entrar aqui, aí você já passa pro colorido. Eu acho que é um momento muito gostoso, né? Você poder falar, ó, agora eu tô colorido, não tô em preto e branco mais. Todo mundo da TV passou um pouco pelo rádio, até pela voz, pela desenvoltura também, né? O rádio é uma escola, né? O rádio é uma escola. O rádio foi e continua sendo uma escola. Olha, e para fazer tudo isso que você está vendo da sua casa, agora a gente começa cedo, tem pouco tempo e não pode errar. Vamos ver agora como é que funciona a redação do telejornalismo. E quem vai explicar pra gente é o repórter Márcio Vinícius. Márcio, é muito complicado? Olha, Bernadette, não é nada fácil, não. Mas, na verdade, esse trabalho começa antes ainda da produção. Começa com o telespectador, quando ele nos telefona, escreve e a gente transforma, ou seja, a produção transforma esse assunto numa pauta. O jornalismo que a gente chama de telejornalismo radiofônico, aquele que tinha toda uma relação ainda com o rádio, né, como exemplo ele ainda buscava no rádio a forma de ser, de existir. Depois da década de 80 é que ele começa a mudar, tanto é que eu fui contratado, acho que muito pela própria voz. Bom dia, amigo produtor. Termina hoje a maior exposição agropecuária de Goiás. A gente nota que ainda era uma coisa um tanto amarrada, quadrada, né? Talvez pela própria dificuldade da mobilidade dos equipamentos. Então aquele repórter sempre, né, com o microfone na frente, com aquele modelo, aquele plano americano fechado, né, falando com a voz forte, muito parecida com aquela narrativa do rádio. O primeiro grande passo para a gente fazer um jornalismo mais dinâmico foi quando compramos, naquela época chamava assim, Auricom. Parecia um tanque de guerra, assim. Tinha que ter o cinegrafista, 2 auxiliares, era uma máquina imensa, né? Aí a gente começou a gravar, fazer entrevistas, né? Além da bolsa que você carregar toda, a iluminação, a cabeação, tudo, os cabos para microfone, para iluminação, essa coisa, você ainda tinha que carregar também o VT. O que era o VT? É o gravador, digamos assim. Ele não vinha na câmera, ele é separado da câmera. Então, a gente chamava de um cordão umbilical que ligava a câmera nesse VT. A câmera ela pesava uns 12 quilos mais ou menos e o VT era em torno de 15. A ilha de edição ela era composta por 2 VTs, 2 videotapes. Um VT você dava o play, né, e selecionava as imagens que te interessavam. E o outro VT você fazia a montagem. Então era enorme, era uma sala grande, entendeu? O equipamento era grande, o monitor não tinha tanta qualidade e era um monitorzinho, eram monitores pequenos. Nós vamos entrar agora, por exemplo, numa ilha de edição. É aqui
que o material bruto é montado, é finalizado antes de ir ao ar. Quanto tempo demorava para editar uma reportagem de 2 minutos, por exemplo? Eu acredito que, comparando aquele tempo com hoje, eu acho que 4 vezes mais o tempo que você faz hoje. Então, por exemplo, se você editar um VT hoje, que você gasta meia hora para editar ele, naquela época você gastava 2 horas. No sistema de fita que a gente utilizava, era muito mais difícil você ter, inclusive, uma boa qualidade daquele material que você estava fazendo. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Às vezes a fita estragava, amassava, dava o que a gente chamava de dropout, né, na fita. Então, tinha uma série de problemas, até mesmo de restrições, para você poder olhar o que você tinha feito, porque senão gastava mais bateria. Girava em torno de 1 quilo, uma bateria. Uma bateria dava para você gravar ali uns 10 minutos no máximo. Agora você imagina, você indo numa cachoeira, lá na Chapada dos Veadeiros, um exemplo. Você indo naquelas cachoeiras lá, quantas baterias você não tinha que levar? E aí, quando você chegava com aquela fita, com aquele material, era mais difícil de você fazer a decupagem e tudo mais daquilo que você estava fazendo, daquilo que você fez na rua. Como que era o TP no começo, né? De manivela? Descreve pra gente como que era. Tinha uma esteira, aí você botava a lauda na esteira. O conteúdo da sua lauda, ele vai sendo mostrado lá e ele vai subindo e você fica com aquela impressão de que você não está lendo. Se acontecer qualquer coisa que você não conseguir acompanhar o TP, você bota a culpa em quem está rodando lá, né? Você vai devagar, mas você foi depressa demais, não consegui ver. E aí o TP, ele é um recurso só para quem trabalha no estúdio. Quem trabalha na externa, não tem isso. O Vantuir, ele comentou com a gente sobre uma viagem que vocês fizeram para Angola. Você pode comentar como é que foi questão de equipamento, como que foi levar tudo isso, né? Foram só vocês dois, assim, como que foi essa experiência como repórter e como que foi a experiência também como ajudar em equipamento grande, enfim. A gente já trabalhava com Betacam, que era uma fita, né, já mais fácil de trabalhar um pouco, tal, não muito pesada, enfim. E o equipamento também já... Mas mesmo assim, era complicado, era difícil, né, para você filmar, mesmo porque só tinha vaga nesse avião para o repórter e o cinegrafista. Sendo que aqui a gente ainda trabalhava com 3, 4 na mesma equipe. Então é claro que lá eu tive que apoiar muito o Vantuir com os equipamentos, né, para a gente conseguir produzir isso aí. E naquela época fitas grandes, né, onde você gravava ali e limitadas. Você tinha que saber qual tempo você poderia produzir e gravar, porque caso contrário você ficava sem o material bruto para poder depois produzir. E é interessante, né, porque que eu estou falando para você de algo que na década de 80 era muito difícil para a gente, mas imagina o equipamento da década de 70, ou o equipamento que era uma coisa muito mais de estúdio, física, né, que era o uso da própria película na TV, a dificuldade de você filmar, de registrar na década de 60. Às vezes você tinha que fazer isso com uma foto, com uma imagem, para poder, digamos, roteirizar aquilo que você quer contar. A linguagem de edição, ela sempre foi a mesma. Então, quer dizer, o princípio básico, que é você ter um molde, vamos dizer assim, um molde e vir encaixando as coisas. Esse formato nunca mudou, a timeline nunca mudou. Quando eu comecei, a gente já tinha modelos como Glória Maria, Caco Barcelos, que já tentavam fugir um pouco disso, exatamente com as possibilidades dos equipamentos naquela época. Já dava um pouco de mobilidade e a gente já começava naquela época a fazer o que a gente chama hoje, por exemplo, de passagem interativa. No ano passado, a Dona Maria pensou até em descartar parte das matrizes dela por causa de uma crise financeira. Ali, por exemplo, é a Wilka, uma novilha nacionalmente premiada. E quem está cuidando dela é o Vanjin. O Vanjin não é só um peão. O Vanjin é alguém que conhece de nutrição, de doma do animal. Se ele tivesse jogando o peso dele todinho em cima de mim aqui, quebrava minha perna. Em 96 eu trabalhava na afiliada da Rede Globo
Então a gente tinha o padrão Globo, né, de fazer, inclusive na forma de você se vestir, na forma de você cortar o seu cabelo, na forma de você usar a maquiagem. A gente tinha os blazers, né, era quase que obrigatório o repórter andar de blazer. É que um curioso não pode ficar olhando o outro, dá briga. Então, para não deixar ninguém nervoso, o negócio é dificultar até uma espiadinha. E aí, quando você vem para o digital, isso muda completamente, né? O digital mudou tanto que a gente teve que mudar, inclusive, a maquiagem. Ele enxergava tanto que ela era capaz de enxergar o granulado, o excesso de um pó no rosto do apresentador. Então, teve que mudar a vida, o dia a dia, até da produção visual, das camisas, tá? A coisa era muito mais realista. A gente vai cada vez adequando mais, né, a modernidade, a tecnologia. A iluminação a gente vai adequando, claro, mudou bastante, nos favorecendo, sem dúvida alguma. Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mete a algema. Na época, a Globo não deixava o apresentador fazer comentário. Era a linha editorial dela. E nós seguimos a linha editorial da nossa empresa aqui também. O apresentador naquela época tinha que dar notícia, né? Por exemplo, você deve ter visto no Jornal Nacional, às vezes o Cid Moreira dava o noticiário, depois tinha um editorial no final, que ele lia solenemente, mas era editorial. Você tinha que caracterizar que aquilo ali era a opinião da empresa. A lentidão na venda das estatais é o assunto do editorial de hoje. Este governo é lento na venda, muda as regras que cria e parece prisioneiro de um emaranhado burocrático. O telejornalismo, ele não é mais aquele telejornalismo engessado, que é uma tendência da TV, a partir de agora, roubar um pouco daqueles elementos que foram oferecidos tecnologicamente, né, pela internet e pelo celular. E é uma linguagem que vai se tornar cada vez mais, né, predominante daqui para frente. A transição da máquina de escrever para o computador. Isso já foi extremamente forte, né? Isso já deu uma agilidade muito grande. Aí quando você vem com a internet, aí sim você tem uma transformação gigante, né? Outro elemento muito importante, principalmente na década de 90, é o celular. Coincidentemente, a primeira reportagem sobre a chegada do celular aqui em Goiás, eu fiz essa reportagem. Esse equipamento, ele te dava mais mobilidade. Alguém poderia falar comigo direto aqui da redação e eu lá em campo fazendo a minha matéria. Era muito diferente do que ou eu usar um rádio, que era uma coisa que às vezes a gente tinha no carro, mas aí não dava tanta mobilidade, porque você precisava estar perto do carro, né? Ou usar um orelhão, que a vida nossa de repórter era procurar um orelhão para poder passar informações, ou fazer um audiotape, alguma coisa nesse sentido. Com essa facilidade do telefone celular, a fonte não consegue mais fugir de você, né? Não estou em casa, não estou. Você fala assim, mas é impossível que esse ser humano não tenha um celular, né, para falar comigo. Não foi uma linha que separou essas eras, mas tudo foi acontecendo muito rapidamente, né? Foi um processo linkado e a gente se adaptando a isso e se beneficiando cada vez mais, né, com essa era digital que veio, na verdade, facilitar a nossa vida, mas cobrando mais urgência e uma entrega e uma responsabilidade cada vez maior do profissional, sem dúvida alguma. Para gente que viveu isso, cara, é totalmente diferente. Então as possibilidades que você tem para criar, as possibilidades que você tem para contar uma história como jornalista, é totalmente diferente. Esse daqui, por exemplo, começou a ser irrigado há 8 dias. Isso a partir desse equipamento aqui, o microaspersor. E veja só como a jabuticabeira já está carregada. Nossa, se eu pego uma matéria que eu fiz lá em 85, que eu cheguei num lugar e falei, cara, vamos contar, e aquela história ficou fantástica. Hoje eu contaria essa história completamente diferente, eu teria possibilidades de investir muito mais nisso. Mesmo porque
alguém que gosta de audiovisual amador tem um equipamento muito mais potente do que eu tinha como um profissional naquela década, né? Te exige um feeling mais apurado, né? De investigação, de você apurar a notícia, apurar o fato e cada vez entregar ao telespectador a certeza da credibilidade, que é o diferencial hoje da rede social, que por muitas vezes acaba alimentando a fake news, as notícias falsas. Então é necessário que a gente, enquanto jornalista, a gente possa utilizar essas ferramentas, principalmente com ética, mas se apropriar disso. A gente não pode ficar parado no tempo. Então isso exige do jornalista novas habilidades e competências. E é necessário, é preciso que a gente estude isso também. Qual que é a sensação de pegar Pegar nessa canopla antiga aqui? Isso é bem antigo, não é não? Olha aí. Vou te entregar essa canopla. Consegue se lembrar de algum momento você utilizando ela? Olha, eu fiz algumas entrevistas históricas. Conversei com o primeiro prefeito, que era amigo da gente, o Venerando de Freitas Borges. Falei, professor, você vai me ajudar a convencer o Pedro Ludovico para a gente fazer um giro de manhã aqui na cidade. Você tem o cara que fundou a cidade aqui, por que não passear com ele pela cidade? A canopla ela é a identidade da empresa e do profissional com essa empresa e com a própria televisão. Vou te jogar na fogueira um pouquinho. Faz uma passagem aí pra gente, sentado. Passagem? É. Que passagem que você quer que eu fale? Vai começar uma reportagem falando sobre a transição do telejornalismo e aí hoje surgiu uma inteligência artificial que vai inovar na produção. Naquela época, o que era a televisão a não ser a película? Depois de um certo tempo, vieram as fitas. E com essa fita, a capacidade que tinha o jornalista naquela época de mobilidade. E hoje, a gente já está entrando numa nova era, a da inteligência artificial. Que isso! E como que você vê o futuro do telejornalismo goiano? Eu vejo com entusiasmo, né, por novos profissionais como vocês estarem interessados na área e também conectados à modernidade. Isso nos ajuda e nos incentiva muito, mas como eu disse, é um momento extremamente delicado, que requer uma atenção muito grande nossa, da questão da responsabilidade, da urgência na checagem da informação, porque nós temos a concorrência da rede social que é muito rápida, mas por muitas vezes você não pode confiar. Então o desafio para a gente é cada vez maior. O jornalismo ele carrega esse gene, esse DNA de respeito, né? Esse DNA de prudência, né? Esse DNA de responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade com aquilo que você está noticiando. Nós estamos vivendo um período de muita responsabilidade de quem faz jornalismo. O conceito de ética não mudou de lá para cá, né? A ética jornalística ela é ainda a mesma. Aquilo que você aprendeu, está aprendendo hoje numa faculdade de jornalismo, você aprendeu lá na década de 70, 80, com a mesma preocupação. E o que vai acontecer daqui para frente, e a gente observa isso no dia a dia, quase que de um ano para outro, né? Aquilo que levava 40 anos, hoje de um ano para outro, muda completamente. A edição de imagem no futuro, com o uso da inteligência artificial, da IA, ela vai ser só de criatividade. Nunca a inteligência artificial vai conseguir substituir a pessoa. Você vai usar o que você pensa, o que você quer de criação e ela vai executar. Não existe jornalista pronto. O jornalista ele está sempre em desenvolvimento. Ele está sempre crescendo ou não. Ou você se adapta em algumas coisinhas, ou então você está fora do mercado, é seleção natural. Jackson, nesses mais de 60 anos de telejornalismo, você acha que passou rápido? Passou. Lembra do Confúcio toda vez. Escolha uma profissão que ame e não trabalharás um único dia.